Paz do Senhor Jesus, aleluia. É motivo de muita alegria. Graças a Deus. Porém, muita responsabilidade, irmãos. Embora a gente tenha um pouco de conhecimento bíblico, mas toda vez que a gente vai pregar, a gente sente o peso da responsabilidade para anunciar as profecias e a palavra do Senhor para o povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo sábio, é um povo entendido, é um povo que tem a mente de Cristo. Aleluia! Então, irmãos, a gente veio aqui simplesmente para somar. Graças a Deus. Porque o que nós já ouvimos hoje aqui, irmãos, hinos maravilhosos, tá? Palavra abençoada, mas contudo, o Daniel me colocou nesse aperto aqui. Agora vocês ficam orando comigo, né? Eu já tive aqui uma vez, irmão, pregando, no tempo do pastor Alixo. Tá? Louvado seja Deus por esta oportunidade. E vamos ler a palavra de Deus então, irmãos. Vamos aproveitar o tempo, vamos ganhar tempo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Aí muita gente já sabe o que é que a gente vai falar. Os grandes estudiosos aí da palavra de Deus, teólogos, tá? Eu sei que Deus tem uma palavra abençoada para o seu coração. Amém. Glória a Deus. Deus concede vitória. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Já deu para perceber aqui, irmãos, que isso aqui é um texto sobre guerra. Tá? Quem não está enfrentando guerra? E sucedeu que depois disto os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Astizon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu, isso implica dizer que ele teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se a Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Amém. Tome assento, louvando e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui a gente percebe que é um texto que fala sobre o rei Josafá. Quem foi o rei Josafá? Foi um rei que liderou o reino de Judá durante 25 anos. Eu creio que muitos aqui é conhecedor da palavra, que o reino foi dividido, o reino de Deus, o reino do povo de Deus foi dividido em reino de Judá e reino de Israel. E no reino de Judá houve 19 reis, e de Israel também 19 reis. Porém, a maioria dos reis que governaram, tanto o reino de Judá como o reino de Israel, tendo a capital Samaria, reino de Judá, Jerusalém, todos, a maioria dos reis foram reis maus, tá? Porque era crente, porém os líderes, a maioria dos reis, foram reis maus. Porém Josafá foi um
quarto rei do reino de Judá. E era um grande homem de Deus, Inclusive, ele destruiu várias estátuas no reino de Judá. Foi um grande homem de Deus. E Deus usou ele muito naquele reino de Judá para abençoar o povo de Deus, porque ele era homem de Deus. E estava em guerra. Aí talvez você até pode pensar, pastor, mas ele era homem de Deus e estava enfrentando uma guerra aqui contra os moabitas e os amonitas, uma guerra travada, e era homem de Deus. A palavra de Deus diz que o que o homem plantar, isso também ceifará. Ele pode ser homem de Deus, pode ser mulher de Deus, mas se a gente plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se plantar coisa que não agrada a Deus, vai. Então, por que que ele estava guerreando, estava sofrendo uma guerra? Vocês podem perceber aqui, irmãos, que diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Então, irmãos, por que isso acontece com o povo de Deus? Talvez você pode até pensar, eu sou uma pessoa de Deus, por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou enfrentando o problema? Isso aqui pode às vezes até surgir esta pergunta. Você, pastor, disse que Josafá, e na verdade, se você ver a história de Josafá, você vai perceber que ele era um grande homem de Deus no reino de Judá, porém estava enfrentando uma grande guerra. Quando o povo avisaram para ele, tem uma grande multidão aí, Josafá, e ele teve medo. Como homem ele teve medo, como um ser humano ele teve medo. Qualquer um pode isso acontecer, ter medo. Porém, ele foi buscar a presença de Deus, convocou todo Judá para clamar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. A oração de um justo pode muito em si. É verdade. Nada acontece por acaso, nada. Pastor, mas por que Josafá estava em guerra? Que resultado foi isso? Diz a história, se você ler lá em segundo livro dos reis, você vai ver por que aconteceu esta guerra. Porque ele fez uma aliança com o reino de Israel. E o governador do reino de Israel não tinha compromisso com Deus, era o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. Tá? E Deus não gosta que a pessoa de Deus tenha aliança, tá? Dependendo o tipo de aliança, não é do agrado de Deus. Perceba que o reino de Israel durou 200 anos e foi invadido, saqueado pela Síria. E o reino de Judá durou 400 anos. Porque o reino de Israel costumaram fazer coisas que não agradam a Deus, só permaneceu 200 anos. Porém, o reino de Judá ainda 400 anos. E o que aconteceu com este grande homem de Deus, porque o filho dele, ele deu filho para casar com a filha do rei Acabe, com Jezabel. E aí Deus não agradou com esta aliança que ele fez com o reino de Israel, que reinava o rei Acabe, e Acabe era um homem de Deus, porém desviado, e casou com uma feiticeira, que era Jezabel. E ele pegou o filho dele para casar com a filha. Então os anos foram passando, as coisas foram passando, tá? As coisas foram passando, e de repente veio aqui, porque passou o cartão, com certeza a fatura vem. É verdade, irmão. Glória a Deus. Às vezes para correção, às vezes para se ajustar, às vezes para não perder a salvação. Deus assim trabalha. E aí, irmãos, ele estava enfrentando a guerra. Porém, como homem
de Deus, ele se humilhou. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no seu tempo ele vos exalte. Embora o homem pode estar de qualquer maneira, mas quando ele se humilha, Deus, ele diz que gosta muito de um coração quebrantado, não um sacrifício, mas de um coração quebrantado. E ele se quebrantou, irmãos, devido àquele problema, àquela guerra, os amonitas, os moabitas que vinham contra ele. E ele se humilhou na presença de Deus e convocou todo Judá para buscar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui, irmãos, que a Bíblia diz, logo aqui no início, que Josafá tinha o que? Riquezas, tá? Está escrito em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Josafá tinha riquezas, tá? Riquezas e glórias, como, pastor? Em abundância. 2 Crônicas, repito, 18 e 1. Aparentou-se com Acabe, quer dizer, voltou a ser parente. Irmãos, a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha glória e riqueza. Porém, irmãos, quando Deus, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, que Deus ia tratar com o povo de Deus, era como, pastor? Faltando isso aqui, ó. Falta disso aqui. Você lembra, irmãos? E Deus faz questão de dizer que o rei Josafá, tá, se aparentou com Acabe, e ele tinha riquezas e glória. Você lembra, irmãos, quantas histórias de Israel, que Israel voltava a vestir saco, se cobria de cinza e voltava a buscar a Deus, porque se encontrava falta disso aqui. Na maioria das vezes, quando o homem de Deus começa a buscar a presença de Deus, começa a clamar a Deus, é como diz o Salmo 23 no hebraico: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mesmo não tendo tudo, porém ele não sente falta, porque a presença de Deus preenche tudo. A presença de Deus resolve tudo. Glória a Deus. E quando você pensa que não, a Bíblia diz: deleita, meu filho, no Senhor, que Ele concederá o que deseja o teu coraçãozinho. Eu estou usando essa expressão, mas está escrito o teu coração. Então, amados, quando a pessoa começa a buscar a Deus, Deus vai livrando dos problemas, e Deus vai abençoando, Deus vai concedendo o que deseja o teu coração. É ter prazer na obra de Deus, é ter prazer na palavra de Deus, é ter prazer na oração, é ter prazer em servir a Deus. Para concluir, servir o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Glória a Deus. Servir a Deus com tristeza não vai resolver. Servir a Deus com alegria. Foi isso que o rei Josafá entendia já o mistério, e convocou todo Judá: vamos buscar a presença de Deus, vamos orar para Deus. Eu penso que Josafá deve ter dito: Senhor, perdoa-me pela aliança que eu fiz com aquele desviado, pelo negócio que eu fiz, talvez interessado, irmãos, em alguma coisa. Me perdoa, Senhor. E Deus não suporta a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um servo de Deus. Ele começou a orar, glória a Deus. E aí, quando aparece, de repente vem um profeta, irmãos, dizendo assim, 2 Crônica 20: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Ó Judá, Jerusalém, não tenha medo, não temeis, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor está conosco. Está passando por alguma dificuldade?
está passando por algum problema, está enfrentando leões gigantes, está enfrentando, faça como este homem. Aleluia. Comece a orar. Aleluia. Comece a clamar. Glória a Jesus. Comece a buscar a presença dele. Comece a jejuar. Ele pregou um jejum, ele e todo Judá. E aí, irmãos, com certeza, novo ano será para você. Tudo, Deus muda a história. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso aqui, amado, identifica muito com a minha vida. O Daniel me conhece quando eu cheguei aqui para Goiânia. Tá? Mas sempre, irmãos, nunca esquecendo de estar diante da presença de Deus. Glória a Deus. Israel estava em guerra, irmãos. Tiago 4:1, eu faço questão de falar isso aqui porque isso aqui faz parte. Irmãos, às vezes a gente pensa, da onde vem essa dificuldade? Da onde vem? Olha só, Tiago 4:1, de onde vem as guerras? De onde vem? É uma interrogação, uma pergunta, de onde vem as guerras e pelejas entre vós? Está escrito assim, de onde vem as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Irmãos, é o que a gente faz, irmãos. É o que a gente apronta. De repente a gente... Só que quando você cai na presença de Deus, Deus está, ele diz que não está com seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, nem com sua mão encolhida, para que não possa salvar. Quando fala salvar, não está falando simplesmente da alma, salvar do problema, salvar da dívida, salvar de muitas coisas que vêm contra você. Ele não está com a mão encolhida para te abençoar. Glória a Deus. Irmãos, diz a palavra de Deus aqui no texto do capítulo 20 que Josafá começou a adorar a Deus. Ele começou a adorar. Eu faço que nem aqueles pregador grande, vou começar a pregar agora. Isso era a introdução. Você achou bom, né? Você é meu moderno, continência. Eu vou começar agora, era só uma introdução. Eu vou trazer o título da mensagem agora, mas vai ser rapidinho. Quando o homem de Deus adora, as coisas mudam. Glória a Deus. Foi o que Josafá fez, ele começou a adorar. A Bíblia diz, se você ler capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, você vai ver, lê em casa depois, que ele venceu a guerra. Ele foi vitorioso diante daquelas nações amonitas e moabitas, que eram nações fortes. Porém, Deus estava com o rei, porque ele clamou, porque ele buscou, e Deus deu vitória, porque ele adorou o Senhor. Ele adorou. Pastor, eu quero adorar também. Glória. Pois adore. Eu não sei como adorar. Comece agora a adorar. Você vai saber agora. Glória a Deus. Irmãos, vocês lembram quando aquela mulher cananeia, que não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte de Abraão, judaísmo, ela chegou para Deus? Eu lembro que isso aqui parece a mesma história do rei Josafá, que chegou para Deus. Isso aqui é lições para nós, irmãos. Isso é lições. Ela chegou gritando para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente doente, endemoniada. O problema estava instalado na casa dela, mas ela chegou gritando: tem misericórdia de mim. Os discípulos disseram: Senhor, o Senhor não vai atender essa mulher? Tem momento que você ora e não vê nada acontecer. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela gritava e Jesus não dava nenhuma atenção, continuava andando. Eu penso que o discípulo deve ter pensado: estou entendendo, será que a gente está na religião certa? Porque essa mulher está gritando e o mestre, o nosso pastor, não está atendendo essa mulher.
Aí eles disseram assim, na história está dizendo assim: Senhor, se o Senhor não vai atender, pelo menos despegue essa mulher. Quer dizer, manda ela embora se o Senhor não vai atender. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos, que é o povo de Israel, e lançá-los para os gentios, aos cachorrinhos, que eram gentios que não tinham parte. Irmãos, aquela mulher continuou gritando, ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus. Se fosse no dia de hoje, irmão, se fosse a pessoa passar por um teste desse, ele chega logo e diz: pastor, pega minha carteira, que o senhor não está me dando atenção, eu vou congregar lá na outra igreja. Irmãos, o crente tem que ter equilíbrio. O crente tem que saber esperar. O crente tem que ter paciência. Pastor, está na Bíblia, tudo está. Tem que ter paciência. A Bíblia diz que a paciência produz a esperança, e aí vem vindo e as coisas boas, e o Espírito Santo de Deus habita naquele que tem paciência. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher prostrou. Se você ler o texto, você vai ver isso aqui que eu vou falar. Aquela mulher prostrou diante da pergunta, diante de Cristo. Ela prostrou e adorou o Senhor. O Senhor disse: nem mesmo no meio da minha congregação, nem mesmo no meio do meu povo, nem mesmo lá na minha igreja, eu estou usando uma figura de linguagem, eu encontrei tanta fé. Estou usando uma figura de linguagem. Não encontrei, nem mesmo lá na minha igreja eu encontrei tanta fé igual eu vi nessa mulher, porque eu fiz um teste e ela passou. A Bíblia diz que daquele momento a sua filha ficou curada e naquele momento ela recebeu o milagre. Por quê? Porque ela insistiu, ela adorou o Senhor. Irmãos, pastor, o que é adorar a Deus? Adorar a Deus, irmãos, é como Jó. Você sabe que Jó também adorou. Lembra daquele hino? Está escrito na Bíblia. Eu fui ler, está escrito. Diante de todos os problemas, você adorar a Deus. Ai, adorar. É glória. Aleluia, está desse jeito. Aí eu vou adorar. Olha no cartão de crédito, aí eu vou adorar. Agora, irmãos, adorar quando você olha para os quatro lados e diz: pelo amor de Deus, não tem jeito. Como Jó, que era um homem de alto nível, o mais rico do Oriente. Já pensou, irmãos, você andar de Corolla e depois está andando de jumento? Eu falo desse jeito porque a gente é da praia de lá, né? Tem muito jumento para lá. Você está em um nível alto, depois baixar. Não vou mais dar para a igreja, não. Deus não. E Jó disse: olha só o que Jó fez. Ele era o mais rico do Oriente, tá? E famoso ainda. Pastor, o senhor está falando, lê o texto lá que você vai descobrir que ele era famoso. Até o jovem ia pedir conselho para ele, ia conversar com ele. E o que mais? Jó era um homem respeitado. De repente, e a Bíblia diz, quando eu vi essa passagem eu fiquei em pedaços. Jó adorou, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe. Olha só, irmãos, aqui é crente. E nu voltarei. Ele me deu, foi ele que me deu tudo que eu tinha, e ele tomou. É isso mesmo. Ele me deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui é crente. Deus quer abençoar, mas muitas vezes nós não passamos no teste. Não passamos no teste, meu querido. Não passamos, irmãos, porque prova é para se passar, para ser vitorioso. Agora, quando nós chutamos vou usar essa expressão dos goianos, chutamos o pau da barraca, chutamos o balde, aí não passamos na prova, meu
usando. Irmãos, e o que Jó falou, isso aqui, irmãos, precisamos repetir e lembrar muitas vezes. Porque a gente vê o filme, é uma coisa, agora ser um personagem é outra coisa. Jó, aí diz a Bíblia que Jó, muitos pregadores dizem que Jó, quando orou, tal, tá certo, mas eu fiquei em pedaço todo disso. Jó adorou a Deus. Adorar é isso. Adorar é isso. Haja o que houver, você está dizendo glória. Você está dizendo aleluia. Você está dizendo graças a Deus. Você está dizendo não estou entendendo, papai. Eu não estou entendendo. Irmãos, quando de repente eu mudo meu nome, se isso aqui não acontecer, quando de repente força de expressão, Deus desce lá na sua casa. Você já viu isso? Deus desce lá na sua casa. Eu lembro de um pastor chamado Pastor Edson Nascimento, está aí no YouTube. Ele disse, irmãos, eu estava orando, mas orando mesmo. E Deus chegou, ele disse, não foi com terno branco, foi com terno marrom. Ele disse, meu filho, vou te tirar desta situação, deste sofá. E aí depois a gente vai, outro dia eu conto essa história. Irmãos, Deus sempre, a Bíblia diz, nós somos pais e mal sabemos dar boa coisa para nossos filhos, tá? E a Bíblia diz que somos mal, e somos mesmo. Sabemos dar boa coisa. O pai, meu filho, compra um iPhone para mim. Oh meu Deus, que dificuldade que eu vou comprar, meu filho. Tá bom. Sabemos dar boa coisa. Quanto mais Deus, se você pede um pão, Ele não vai te dar pedra, Ele vai te abençoar. Você pode pedir um peixe, Ele não vai te dar uma serpente. Nós não faremos isto. Quanto mais Deus, Ele quer abençoar o seu povo, irmão. A configuração do povo de Deus é andar na bênção. Pastor, mas por que muitas pessoas não andam? Homem de Deus, Josafá, homem de Deus, destruiu tantos altares do reino de Judá, mas ele fez uma coisinha que Deus não gostou. Não gostou. Meu filho, é porque eu sou teu pai, usando força de expressão. Você fez uma aliança, não sei porquê, com aquele desviado. A fatura vai vir. Você passou o cartão, vai vir. Você vai ter que pagar e vai demorar, vai ter juros. A Bíblia diz que Deus é o de ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, Ele não muda o que Ele fez no passado, Ele fará no presente. Ele diz, todos os dias eu estarei convosco, até a consumação do século, não te deixarei nem te desampararei. Se você andar na minha presença, o fogo não vai te queimar. Se você andar na minha presença, você não vai se afogar, Israel. Falando com Israel, e nós somos o Israel de Deus por meio de Cristo. Eu até falei que ele está parecendo com um judeu, falta só o kippah. Força de expressão, brincadeira, irmãos, para mim. Se você andar na presença de Deus, irmãos, uma vez eu preguei essa mensagem, vou ter que falar um texto aqui, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. 1 Coríntios 5:20, me parece, se não me engano. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Você sabe qual o direito de um embaixador? Se tiver problema no país onde ele está representando, ele não está nem aí, porque o salário vem do país onde ele reside lá. Ele está representando aqui. Mas se houver uma crise, ele não tem no país, ele diz, não, meu salário vem de lá. Irmãos, o seu salário vem lá. Haja o que houver. Haja o que houver. Haja o que houver. Glória a Deus. Você lembra de Paulo e Silas, quando estava na prisão? Irmãos, ninguém nunca viu falar um negócio desse. Eu sei que os outros ficaram assustados. Irmãos, na prisão, às vezes a pessoa fica reclamando.
dizendo: rapaz, eu não sei o que eu fiz para estar aqui preso. E Paulo e Silas eram presos diferentes. Ele estava cantando, irmão. Isso aqui é para nós, isso é para nós. Ele estava cantando e o outro orando. Vai, canta aí, eu vou orar. Tu vai cantar e eu vou orar. Isso aqui é o que, pastor? É adorar, meu santo. Agora, irmão, só às vezes falta uma coisinha. Isso aí não aguento mais não, moço, está faltando isso aqui. Não sei, eu acho que Deus não está me escutando. Ô irmão, tu está lendo Bíblia, não é? Ou não está vendo os cultos de ensino? Tu fica cantando aí, Paulo, eu vou orar, Silas. Eu vou orar. Rapaz, irmãos, eu sei que os outros presos pensam: gente, o que é que está acontecendo com esses dois? Eu acho que eles estão malucos. Porque os camaradas estão presos e amarrados. Não estou entendendo. Irmãos, se você prestar atenção, você pode dizer assim: gente, eu não estou entendendo. É mesmo. Porque o camarada está preso. Injusto não é mais. O que é que ele estava fazendo? É coisa errada? Não, ele estava pregando a palavra. Eles podiam dizer: gente, eu não sei, rapaz, eu acho que esse negócio de ser crente aí não dá certo não. A gente sai para pregar o evangelho e Jesus deixa a gente preso. E eles começaram a adorar. Irmãos, quando o crente adora, acontece isso. A Bíblia diz, irmãos, que Deus mandou um estrondo tão forte que quebrou os alicerces. Pastor, qual é a parte mais forte de uma construção dessa aqui? É isso aqui? É isso aqui? É os alicerces. Não tem ferro. E Deus fez questão de arrebentar os alicerces. E cortou as algemas dele. Pastor, isso foi só naquele tempo. Então fico pensando que é só naquele tempo. Fico na religião aí, andando com a Bíblia de pastor do braço, dizendo: não, não vai acontecer nada não. Irmãos, ou é ou não é, irmãos, ou vai. Deus é o mesmo, Ele quer fazer contigo. Aleluia! Ele quer que você parte para cima. Pastor, o que é partir para cima? O que é decidir, o que é tomar decisão? Eu vou lhe falar. Para encerrar, misericórdia, cadê o relógio? Está atrasado. Me ajuda aí, puxa dela. Passou do tempo. Não, deve. Eu vou lhe falar o que é quando um pregador dizer: irmãos, você não pode desistir. Você tem que partir para cima. Você tem que tomar atitude. E às vezes a gente fica sem saber o que é isso. E Deus me revelou o que é isso. E eu vou passar para você nesta Amém. Tomar atitude, tomar decisões, partir para cima, sabe o que é? E nunca desistir. A Bíblia diz: o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Irmãos, uma certa vez, Deus me revelou isso aqui, ó. Eu estava devendo uma dívida tão grande, mas tão grande. Pastor, e sua vida como é que estava com Deus? Eu estava na oração e no jejum. O tempo que eu mais orei, jejuei, e eu estava devendo uma dívida tão grande. E o moço dizia: Adalto, eu preciso comprar meu carro, moço, eu preciso do dinheiro, amigo meu, eu preciso do dinheiro que eu tenho que comprar meu carro. E cadê o dinheiro? Não tinha, irmão, eu estava devendo mais. Irmão, procurei meio de comprar coisa fiada em moto para pagar ele. E eu fui no pastor e falei: meu pastor, o que é que eu devo fazer? Eu estou devendo uma dívida aí. Eu fiz igual a mulher, fui lá no profeta Eliseu. Só que o pastor disse: irmão, fala que não dá conta de pagar isso. Eu falei: não faço isso. Não faço. Eu falei: nem que eu vendo minha casa, mas eu vou pagar. Irmãos, partir para cima e tomar decisões é você ser responsável e não irresponsável. Você não tem como pagar, mas você fala: meu amigo, fica tranquilo que eu vou lhe pagar. E eu dizia, e orando a Deus, e coloquei uma placa lá: vende-se essa casa. Eu disse: vamos vender a casa, depois vamos comprar outra mais barata, vamos pagar a dívida. É você não. Agora, se você desistir, nada acontece. Deus quer o que queres que eu te faça. Sempre, se você ler no Novo Testamento, você vai ver isso aqui: o que queres, o que você precisa, o que você tem que dizer: eu quero.
eu dizia, eu vou pagar. Irmãos, conta que eu não dava conta de pagar. Eu te confesso que não. Só se eu vendesse minha casa. Se eu vou pagar. E aí, Adalto, não vou pagar. Vou pagar. E dinheiro nada, vou pagar. E orando a Deus, Deus tem misericórdia. Irmãos, eu não sei se eu falei para ti, né, isso aqui. O milagre aconteceu. Mas que nem um pastor que prega chorando. Porque ele chorou muito antes, e aí não dá conta mais, só prega chorando. E eu só prego mais só essas coisas. Porque isso aconteceu na minha vida. Se você estiver devendo uma dívida, não der conta de pagar, você fala, eu vou pagar. E Deus tem misericórdia, não deixa eu passar vergonha. Deus, irmãos, vou concluir aqui em ligeiras palavras. Em poucos dias, Deus mandou esse dinheiro. Agora não me pergunte como foi. Eu paguei a dívida. Fui lá na Sevel, comprei um carro zerado. Aqui eu ainda tenho um, ainda é fruto dele aí. Comprei um carro zero. Quanto que esse carro? Aí na época que dá 29,5, não sei o que, eu quero esse aí, Fati, pode fazer o documento. Paguei a dívida, comprei um carro zerado e gastei mais, quase 50 mil na minha casa. Glória a Deus. Eu não estou me exaltando isso aqui. Se quiser me acompanhar, o Daniel me conhece. Irmãos, tomar decisões é não desistir, não ser irresponsável. Tomar decisões, partir para cima, para o leão. Irmãos, pensa em Daniel. Daniel podia ter dito, não, eu não vou entrar nessa, não vou não, nem que eu faça uma aliada aqui com o rei, eu já trabalhei com ele aqui, mas eu não vou. Ele podia, Sadraque, Mesaque e Abednego podia dizer, não, eu vou adorar um pouquinho aqui, depois da adoração eu vou lá orar a Deus, me perdoa. Podia ou não podia? Mas ele disse, fica sabendo, se Deus quiser me livrar, é Ele que pode livrar ele dessa fornalha e da mão dos reis. Quando o homem decide ser responsável, decide dizer, eu farei isto em nome de Jesus, porque se eu fizer o contrário, Deus não vai gostar. Deus aparece. Deus aparece. Deus aparece. Eu fui pregar numa igreja, nessa época eu só estava cantando. Cheguei lá para finalizar isso aqui. Um certo irmão passou um ano. Olha só, quando a pessoa tem compromisso, quando não tem jeito, Deus faz acontecer. Ele passou um ano fazendo compra com cartão de crédito dele. Faltava as coisas, ele ia lá no supermercado. Um ano, nunca vinha fatura, até hoje nunca veio. Um ano. Ele ia lá, passava o cartão, enchia o carrinho e tal, ia para casa. E não vinha para um ano. Irmão, para de viver só olhando para dentro, entra para dentro dessa fonte. Entra para dentro da fonte, crente. Não fica na beira da fonte não, pula para dentro. Não fica na superfície não, irmãos. Não fique na periferia do reino não. Entra para o centro do reino e diga, Deus, eu quero meu carro zero esse ano, papai. Em nome de Jesus. Mas eu não tenho condição. É Deus, é para quem não tem condição. Quem tem condição, pega ele. Eu quero minha casa. Cheguei aqui, o Daniel Sá morava de aluguel. Vai lá, me acompanha. Irmãos, eu não me conformo viver o superficial não dou conta. Eu fico em pedaços. Eu digo, não dou conta de só passeou, irmão, passeou. E aí, pastor? Irmãos, você, quem já dormiu assim e já começou a ver a presença de Deus falando contigo, meu filho, às vezes tem pessoas que passam o ano inteiro e nunca, nem um sonho. Não, irmão, eu sonhei. Sonho por quê? Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Irmãos, Jeremias, profeta Jeremias, vou encerrar agora. Profeta Jeremias, profeta chorão. Deus prova aqueles
Jogaram ele, foi dentro de uma cisterna, irmão. Diz a Bíblia que a cisterna só tinha lama, não tinha água. E ele lá dentro ficou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando de repente mandaram, tira lá, vai lá tirar. Tira antes que ele morra. Está escrito assim, antes que ele morra. Tiraram ele. Deus é o de ontem, hoje e eternamente. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a minha vida, a sua vida. Ele disse: aquele que me ama, esse me obedece, e eu me manifestarei a ele, e meu Pai o amará. Ele quer se manifestar na sua vida. Com quê? Não sei, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida sentimental. Ele quer se manifestar. Ele disse: sabe o que é que Deus mais quer de mim e de você? Que venhamos com